Agora, eu preciso falar também sobre, agora vou falar sobre uma outra forma de escrever uma função de segundo grau quando ela tem raiz. Vamos lá. Então, nós tínhamos visto que uma função de segundo grau, ela pode se escrever sempre desse jeito. F de x igual a ax2 mais bx mais c, certo? Sempre com a, b e c quaisquer, só que a tem que ser diferente de zero, né? B e c quaisquer, né? Ok? Muito bem. Digamos que o a fosse... Vamos pegar uma função onde o a é igual a 1. Vamos pegar x2 mais bx mais c, tá? É razoável pensar que se essa função de segundo grau, ela poderia talvez ser um produto de duas de primeiro grau, né? Porque para eu conseguir um x ao quadrado, se eu pego, por exemplo, um x menos alguém, sei lá, m vezes x menos n, se eu fizer esse produto, vai dar x ao quadrado, tá? Então eu posso tentar ver se isso aqui pode ser escrito dessa maneira. Ou seja, o produto de duas funções de primeiro grau, né? Esse aqui é de primeiro grau. Tá, mas olha só. Essa função, ela tem raízes? Vamos analisar as raízes dessa função. Bom, como ela é um produto, para ver se ela tem raízes, eu tenho que igualar a zero. Tá? Se isso aqui é igual a zero, significa que um dos dois é igual a zero. Mas essa função é de primeiro grau, se ela é igual a zero, significa que quem anula esse cara é a própria raiz, que é o m nesse caso. E se essa que for igual a zero, quem anula é a própria raiz dessa primeiro grau, que é o n. Então, o que eu falei agora, na verdade, é o seguinte, uma coisa bastante óbvia, né? Que se a função for escrita como produto de duas primeiro grau, esses dois caras vão ser raízes. O m vai ser raiz e o n também vai ser raiz. Por quê? Porque se eu trocar x por m, isso aqui dá zero. Se eu trocar x por m, isso dá zero, ou seja, é o produto dá zero. E se eu trocar x por n, isso aqui dá zero, logo o produto dá zero. Então m e n são raízes, tá? Mas a gente viu que tem situações em que as funções não têm raízes. Então essa forma de escrever não pode valer quando eu não tenho raízes. Então, de fato, quando eu não tenho raiz, eu não consigo escrever uma função de segundo grau como fatorá-la como duas de primeiro grau desse jeito, tá? Não consigo. Mas quando eu tenho raízes, sim. Eu sempre vou poder escrever a função de segundo grau como o produto de duas primeiro grau, quando ela tem raízes, né? Se eu tivesse um A, vamos voltar ao A aqui, tá? Vamos pegar a F agora. Se a G era a G de x fosse x menos m vezes x menos n, né? Então a F, que tem um A, eu posso escrever a F como sendo um A vezes x menos alguém vezes x menos outro alguém, tá? Para que apareça o A aqui. Tá? Quem que é esse alguém? É a própria raiz, vamos chamar de R1 e R2, né? Tudo bem? Então essa é a fórmula, que não tem em todos os livros, mas tem em muitos livros tem, mas não em todos, mas é uma fórmula importante, tá? Então quando a função tem raiz, ela pode ser escrita dessa maneira, tá? É bem legal essa fórmula, tá? E bastante evidente, né? Porque se ela tem raízes, ela é desenvolvida por duas de primeiro grau e eu coloco o coeficiente A para fora, para que na hora de fazer o produto, né, o que você chama de chuveirinho, né, aqui vai dar x quadrado para que dê ax quadrado, tá? Então, R1 e R2 são raízes, tá? Tudo bem? Ok? O gato tá querendo entrar. Tá bom, entra aí, gatinho. Não atrapalha a minha aula. Então é isso. Essa é uma fórmula importante que só vale quando a minha função tem raízes, tá?
É claro, vocês vão ver depois mais para frente, quando vocês virem números complexos, que a gente pode generalizar essa fórmula. Quando eu estou trabalhando com números complexos, sempre vai valer essa fórmula, né? Porque nos números complexos a função de segundo grau sempre tem raízes, tá? Mas aqui nos números reais, é, temos essa situação que ela não tem raízes, então ela não pode ser fatorada, tá? Por que que é importante essa fórmula? Porque às vezes você conhece as raízes, ou pelo menos uma das raízes. Então fica mais fácil. Às vezes você não conhece, você quer descobrir qual é a função. Então, bom, quem é a minha função? Eu sei que ela é de segundo grau, então ela é ax2 mais bx mais c. Mas eu não conheço nem A, nem B, nem C. Eu tenho que descobrir três camaradas: o A, o B e o C. Agora, se eu conheço uma das raízes, eu já tenho menos coisas para ter que descobrir aqui. Eu teria que descobrir o A, o R1 e o R2. Se eu conheço as duas raízes, só me resta descobrir o A. Então, sempre que vocês conhecem as raízes, ou pelo menos uma das raízes, é mais vantagem usar esta maneira de expressar uma função de segundo grau. Tá certo? Beleza? Isso é importante. Bom, agora vamos falar desta situação quando delta é igual a zero, quando delta é igual a zero aqui também, tá? O que acontece? Quando delta é igual a zero, a gente chama que a gente diz que o polinômio de segundo grau tem uma raiz dupla. Por que raiz dupla? Porque ela vai ser expressa por essa mesma fórmula, só que R1 se repete. Então, quando delta é igual a zero, aqui é quando delta é positivo, né? Quando tem raízes. Quando delta é igual a zero, tem uma única raiz. Então, eu vou poder escrever f de x como sendo a vezes x menos r, que é o único, x menos a raiz, vezes x menos a raiz. Tá? Repito, duas vezes. Ou seja, é a mesma coisa que a vezes x menos a raiz ao quadrado, né? Ok? Essa é, então, a maneira fatorada de escrever uma função de segundo grau que tem uma única raiz. Tudo bem? Depois, mais para frente, nós vamos fazer exercícios com isso aqui. Vocês vão ver que prático que é isso aí, tá? Bom, agora nós vamos falar de mais um assunto, que é uma função de segundo grau. Nós vimos que o gráfico dela é uma parábola. E esse ponto aqui é um ponto bem particular, né? Existe uma simetria aqui, né? Esse é o eixo da parábola, né? As parábolas têm um eixo. E esse ponto aqui se chama vértice da parábola, tá? O ponto V, tá? Esse é o ponto V, que é o vértice. Tudo bem? Muito bem. Como é que a gente descobre o valor do vértice? Vamos pegar um exemplo primeiro. Como é que eu descubro, por exemplo, num caso assim, o valor do vértice? Digamos que essa função fosse... eu tivesse, sei lá, esse ponto é o ponto 2 e esse é o ponto 4. Tá? Vamos pegar esse exemplo aqui. Então essa função é uma função do tipo f de x igual a alguma coisa vezes x menos 2 vezes x menos 4, usando aquela fórmula que a gente acaba de ver, né? Se ele tem duas raízes 2 e 4, então ela se escreve a vezes x menos 2 x menos 4. Digamos que ele deu o valor de a. A gente sabe o valor de a. Digamos que a seja igual, sei lá, igual a 3, por exemplo, tá? A pergunta é, quem é o vértice? Quem é o vértice? Quem é esse V? Bom, como o vértice é um ponto e nós estamos trabalhando num universo plano, ou seja, de duas dimensões, perguntar quem é o vértice, a resposta tem que ser dois números, o x do vértice e o y do vértice. Quem é o x do vértice nesse caso? Depois a gente calcula o y do vértice. Bom, dá para ver que por simetria que o x do vértice é o ponto médio entre 2 e 4, né? Então parece óbvio que por simetria o x do vértice vai ser a média entre as duas raízes, né? R1 mais R2 sobre 2. Isso quando tem raízes. Tá? É óbvio isso, né? Dá para ver por aqui. Então o x do vértice vai ser 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Então ele perguntou quem é o vértice e já achamos o x do vértice. O que faltou? O y do vértice. Faltou o y do vértice. Tá. Quem é o y do vértice? Bom, a gente sabe a expressão da f de x.
Então, tendo um x, a gente descobre o y, porque isso aqui é o y. F de x é o y. Então, o y do vértice vai ser exatamente a f do x do vértice, né? Ou seja, vai ser f de 3. Então, é só trocar x por 3 aqui e descobrimos quem é o y do vértice. Y do vértice vai ser 3 vezes 3 menos 2 vezes 3 menos 4. Ou seja, y do vértice vai ser 3 vezes 3 menos 2, 1. 3 menos 4, menos 1. Ou seja, y do vértice vai ser, fazendo as contas, menos 3. Ou seja, a resposta. O vértice vai ser o ponto que tem como abscissa 3 e como ordenada menos 3. Tá? Esse é o y do vértice. Coincide, né, faz sentido nesse gráfico, né, que o y do vértice seja negativo, pois ele está mais para baixo. Tudo bem? É assim uma maneira que a gente determina descobre um vértice, tá? Quando eu conheço as raízes, tá? Tudo bem? Agora veja, vamos tentar generalizar um pouco esse conceito, porque nem sempre a gente conhece as raízes, tá? Mas digamos que a gente generalize para uma função que eu não conheço, eu não vou dizer qual é a expressão, uma função do tipo ax2 mais 2x mais c, tá? Genérica. Uma função genérica. Vocês sabem que, se ela tiver raízes, né? Vamos supor que delta é positivo. Se ela tem raízes, o x1 vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2 vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a, certo? Ora, isso eu posso escrever assim, ó, menos b sobre 2a mais raiz de delta sobre 2a. Outra maneira de escrever, a mesma coisa, né? Menos b sobre 2a mais raiz de delta sobre 2a. Menos, desculpa. Menos, tá? E a gente viu que o x do vértice é a média aritmética entre esses dois caras. Mas esse cara é menos b sobre 2a mais alguém. Esse aqui é menos b sobre 2a menos o mesmo alguém. Ou seja, menos b sobre 2a mais um pouquinho para lá e menos um pouquinho para lá. Ou seja, a média desses dois, obviamente, é esse cara aqui, menos b sobre 2a. Deixa eu escrever melhor aqui, menos b sobre 2a. Então essa aqui é a fórmula do x do vértice, tá? Essa é a fórmula do x do vértice. Vocês podem decorar se quiser essa fórmula. Ou, se vocês quiserem, vocês podem ver que coincide com um pedaço dessa mesma fórmula aqui. É a mesma fórmula, tá? Fazendo essa análise bastante lógica que a gente acaba de fazer, a gente descobre o valor do x do vértice. Tudo bem? E o y do vértice? O y do vértice tem uma outra fórmula, né? Mas que eu nunca uso porque quando eu tenho a expressão, eu faço exatamente isso. Eu substituo o x do vértice aqui, né? Então, y do vértice vai ser sempre a f da x do vértice. Eu descobri o x do vértice, eu substituo o x do vértice aqui, faço essas contas e descubro quanto que é y do vértice. Nem preciso da fórmula. Claro que existe uma fórmula. Se não me engano, a fórmula é y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Tá? Que dá para descobrir facilmente substituindo aqui, tá? Mas eu nunca decorei essa fórmula e não recomendo que vocês decorem essa fórmula, mas se quiserem decorar, fique à vontade, tá? Bom, então o vértice a gente consegue descobrir dessa maneira. E essa maneira de descobrir o vértice quando tem raízes, ela também funciona quando não tem raízes, tá? Ou quando tem uma raiz dupla ou quando não tem raízes, tá? A fórmula é a mesma. Então, não é porque a função não tem raízes que eu não vou poder usar essa fórmula. Não, sim, eu posso usar, essa fórmula vale sempre, tá? Porque na verdade, como eu falei um pouco antes no outro vídeo, se eu trabalhasse no universo dos complexos, essa fórmula vale sempre, tá? Não só quando o delta é positivo. Então, na verdade, essa lógica vale sempre, vale também quando não tenho raízes reais, quando as raízes são complexas, tá? Tudo bem? Então, sobre o vértice era isso.